doutora Soraya, que é professora adjunta da disciplina de gastroenterologia pediátrica da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, é médica consultora em gastroenterologia do Grupo Fleury, médica gastroenterologista pediátrica do Hospital Infantil Sabará e Hospital Israelita Albert Einstein. É membro do Departamento de Gastroenterologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro do Grupo de Motilidade Digestiva da Sociedade Latino-Americana de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição. Bom, agora já é boa tarde a todos. Eu agradeço bastante o convite, né, da ILS Brasil, muito obrigada. E eu vou estar falando sobre a intolerância à lactose. Soraya, só uma coisa, desculpa te cortar. Precisa só colocar no modelo apresentação que ainda não entrou para a gente. Nossa, para mim tá. Deixa eu ver. Entrou? Não. Vixe. Para mim tá. Aqui aparece, eu Só um coloco. pouquinho. Ah. Deixa eu só. Eu acho que a Ana consegue ajudar a gente aqui. Só um minutinho. Soraya, em vez de colocar no modo apresentação, colocar no modo leitura, que é essa opção do lado do modo apresentação, por favor. Isso. Deu agora? Perfeito. Foi. Sim. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Bom, então vou voltar. Então, o tema da aula é intolerância à lactose. E quando a gente fala em intolerância aos carboidratos, né, nós temos intolerância a carboidratos de etiologia genética, como a deficiência de início muito precoce, deficiência congênita de sacarases ou maltose, má absorção de glicose e galactose, e a deficiência congênita de lactase, que é muito rara, tem cerca de 40 pacientes no mundo todo, é raríssimo ter essa deficiência congênita de lactase. Por outro lado, a gente tem a intolerância à lactose do tipo adulto, que é um início tardio, e isso é super frequente no mundo todo, né? E nós temos a intolerância a outros carboidratos, né? Como a intolerância à frutose, intolerância ao sorbitol, a intolerância à trehalose, que também tem em cogumelos, e a gente tem também as intolerâncias ao FODMAPs. Eu vou falar da intolerância à lactose. Quando a gente fala de intolerância à lactose, a gente tem que lembrar, né, que a lactose é um sacarídeo de importância fundamental para todos os mamíferos, né? É hidrolisado por uma enzima, pela lactase, para que ocorra um processo de absorção, né? A lactase, ela é enzima que fica na borda em escova dos enterócitos, fica nas microvilosidades, é a enzima mais apical, a que fica mais superficial. Bom, a lactase, ela também é chamada de lactase florizina hidrolase ou beta-D-galactosidase. Eu vou falar lactase, que fica mais fácil, né? E o processo de absorção do açúcar, né, da lactose, do disacarídeo, ele precisa da ação da lactase, que vai quebrar e dividir ele em glicose e galactose para ser absorvido, né? Na oitava semana de gestação, a gente já tem detecção de atividade da enzima lactase no intestino humano. E essa atividade da enzima vai aumentando até 34 semanas, e no nascimento a termo, a lactase atinge o pico máximo, o seu pico máximo no nascimento, né? Então, todos os bebês, eles nascem com uma atividade bem grande de enzima lactase, até porque o leite materno, ele tem uma concentração muito maior de lactose do que em relação ao leite de vaca. E a gente sabe, hoje os estudos mostram que essa lactose que tem que o bebê digere, nem ela é parcial, ela é absorvida, mas sobra ainda um pouquinho de lactose que não é absorvida no cólon. Por quê?
porque no cólon ela vai ser degradada e vai favorecer o crescimento de bactérias bifidogênicas. Então, a gente sabe, por exemplo, que o leite materno contém muita lactose e que a lactose tem um efeito bifidogênico importante. O que acontece é que os bebês, a gente nasce com uma quantidade grande de lactase que vai diminuindo depois do período de lactente, né? Então, depois dos 2 anos começa a diminuir e por volta dos 5 anos já começa a diminuir mais. Existe um declínio dessa atividade normal no ser humano e que é fisiológico. Tanto que a OMS, ele defende que não seja utilizado o termo deficiência de lactase, mas sim o termo não persistência primária de lactase, porque essa diminuição ela é fisiológica da lactase depois do desmame, né? Então, e o que a gente tem então? Então, depois do desmame, conforme a criança vai crescendo, esse desenvolvimento vai tendo uma diminuição da atividade da lactase, né? Mas nos adultos, por questões genéticas que eu vou falar, nós temos 2 tipos, né? O adulto que não produz ou tem uma hipolactasia ou a lactasia, né? Ou o adulto que vai ter uma persistência da lactase, né? Essa persistência da lactase, o que aconteceu? É um traço evolutivo muito recente na nossa no mundo, aconteceu em algumas populações que ingeriam muita quantidade de leite, populações que domesticavam o gado. Então, houve mutações no gene da lactase que permitiu que o organismo continuasse a produzir essa enzima, né? Nós temos um gene que é responsável pela produção de lactase, que é o LCT, ele está localizado no cromossomo 2, e a mutação de um único nucleotídeo na sequência 13.910 ou 22.018 é mudado, pode levar à manutenção da persistência da atividade da lactase, né? Então, hoje nós temos esses polimorfismos genéticos da lactase, né? Então, os mais comuns, esses são os genótipos mais comuns. O CT 13.910, quando eu tenho CC, ele é lactase não persistente. Ele é ele é da hipolactasia. O CT, ele é persistente, mostra uma lactase persistência, e o TT também é persistência da lactase. E no GA 22.018, o GG é lactase não persistente, GA lactase persistente, o AA lactase persistente. E o que a gente percebe? Que existe uma diferença também, então, no mundo em relação à persistência ou não persistência da lactase. Nos países de cultura agrícola, que não ingerem grande quantidade de leite, de derivados, a gente vê que a maioria não persistiu com a atividade da lactase. E nos países de cultura pecuária, como no norte da Europa, a gente tem esses polimorfismos, os beduínos da Jordânia, houve mudanças, né? E teve essa mudança genética permitiu que as populações, em algumas populações, continuassem a atividade da lactase, tá? Então, quando a gente fala no mundo, a gente tem assim países com uma prevalência elevada da hipolactasia do tipo adulto, né? Então nós temos na Índia, na China, no Japão, na Turquia, alguns países pecuaristas, Alemanha, Dinamarca, com uma prevalência bem baixa de não persistência de lactase ou de intolerância à lactose, e a prevalência intermediária mais mista, por exemplo, no nosso país, o Brasil, né, que é em torno de 60% a 70%. Mas os estudos estimam que 75% da população mundial não persiste a lactase, né? Importante também, quando a gente fala de lactose, da digestão, né, é saber alguns termos. Então, quando a gente fala lactase persistente, é o tipo genético que teve essa mudança e que continua na vida adulta hábil de digerir a lactose.
Lactase não persistência é uma coisa natural, como eu falei, que é o declínio natural da lactase e que tem uma capacidade mínima de digerir a lactose. A deficiência de lactase seria a redução, né, da lactase por origem genética ou pode ser também secundária a algumas causas. Então, a gente tem, por exemplo, eu vi que estavam falando muito de doença celíaca. No paciente com doença celíaca, você pode ter uma deficiência de lactase secundária à lesão da mucosa, né? Então, paciente com doença de Crohn, crianças com doenças graves, bebês assim com doenças graves, com enteropatias, podem perder secundariamente a atividade da lactase e ter uma deficiência transitória à lactose, tá? A má digestão ou má absorção de lactose é uma incapacidade de digerir a lactose por causas primárias ou secundárias. E a intolerância à lactose é quando existem sintomas. Você tem que ter má absorção, mas tem que ter sintomas. E atualmente existe também um termo que chama sensibilidade à lactose, que são indivíduos que têm alguns sintomas sistêmicos, como dor de cabeça, uma fadiga, ficam mais assim, com mal-estar, assim. Então, esse é um termo de sensibilidade à lactose. É importante também a gente falar que existe uma diferença muito grande, são entidades clínicas diferentes, a intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. E a gente vê na prática clínica assim, uma confusão muito grande. Às vezes as mães falam: meu filho tem alergia à lactose. Né? E não existe alergia à lactose, porque a lactose é um açúcar, existe alergia à proteína do leite de vaca. Então, é importante que os profissionais de saúde estejam, assim, aptos a diferenciar e a orientar a população o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque são coisas completamente diferentes, né? E os artigos mostram que existem, assim, muitos esses conceitos, essa confusão de conceitos, né? A gente lembrando que a alergia à proteína do leite de vaca ela é uma situação onde você tem uma atuação imunológica, né? A criança que é alérgica ao leite de vaca, que geralmente são em faixas etárias precoces, não podem receber nada de proteína do leite, porque vai ter uma reação imunológica, mediada imunologicamente, ela vai ter reações com uma quantidade diferente da intolerância à lactose, né? Então, aqui até tem essa figura que mostra que a pessoa que tem alergia ao leite de vaca, ela pode eventualmente tolerar a lactose, tanto que existem fórmulas para bebês com alergia ao leite de vaca, que são fórmulas onde a proteína do leite ela é quebrada, ela é hidrolisada, mas o açúcar que está nessa fórmula, quando a criança não tem diarreia, tem um outro tipo de manifestação, porque quando a gente fala em alergia à proteína do leite de vaca, tem várias manifestações, esse açúcar é a lactose. Então, nem todo mundo com alergia ao leite de vaca vai intolerar a lactose. E a intolerância à lactose é uma habilidade, assim, uma habilidade reduzida, né? A pessoa não tem condição de absorver a lactose, mas tolera a proteína do leite, tá? E aqui a gente vê que porque alguns pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, pacientes que têm uma enteropatia, que têm diarreia, que vão perder a capacidade também de digerir a lactose e daí é secundário, tá? Então, seria aqui a enteropatia ao leite de vaca com deficiência secundária à lactose, tá? Aqui eu acho interessante, porque isso aqui eu encontrei uma coisa que está até aqui no SUS, né, que fala da diferenciação entre intolerância à lactose e alergia ao leite de vaca. E ele fala da intolerância à lactose, a quantidade de lactose ingerida causa sintomas variados de pessoa para pessoa, né? Então, os sintomas mais comuns são flatulência, diarreia,
distensão abdominal, náuseas e má digestão, e é diagnosticada por meio de acompanhamento médico. E fala da alergia, que é uma reação do sistema imunológico à proteína do leite de vaca, e que as reações geralmente ocorrem até 2 horas após exposição, mas existem reações tardias que eles não colocaram aqui. Mas os sintomas mais comuns são reações cutâneas, gastrointestinais, respiratórias e sistêmicas. E aqui ele fala que o SUS oferece exames para detecção da alergia ou intolerância ao leite. Mas a gente vê que na prática não é tão simples assim, tá? Uma coisa muito importante tem que ser gravada, que a não persistência da lactase, que é da enzima, vai ocasionar uma má absorção de lactose e nem sempre o indivíduo vai ter sintomas. Quando não tem sintomas, embora ele tenha má absorção, ele é tolerante à lactose. Quando você fala intolerância à lactose, é quando o paciente tem sintomas, tá? Então, isso é importante. E por que que acontece? Como que é a fisiopatologia da intolerância à lactose? A lactose, o que que acontece? Quando o paciente absorve, ele vai ser absorvido, né, no intestino delgado, principalmente no jejum, né, e vai ser absorvido, ok, não vai chegar no cólon, não vai sobrar lactose no cólon, e o paciente não tem sintomas. Quando o paciente não tem a enzima, né, não tem a lactase, o que que vai acontecer? Essa lactose não vai ser digerida no intestino delgado e ela vai para o cólon. No cólon, ela vai ser degradada pelas bactérias colônicas com produção de gases, de ácidos graxos de cadeia curta, entendeu? E vai produzir distensão abdominal, vai produzir flatulência e, eventualmente, diarreia. Quais os sintomas? Os sintomas mais frequentes pode dar náuseas e vômitos? Pode, mas não é tão frequente. O mais frequente é dor abdominal, às vezes uma sensação também de empachamento, distensão abdominal, flatulência e diarreia são os sintomas predominantes, tá? E é interessante que, assim, é muito variável a questão do sintoma nos pacientes que não têm, que são lactase não persistentes. Se você pegar um grupo de pacientes lactase não persistentes e que têm intolerância, depende, né? Os sintomas, eles dependem do quê? De fatores dietéticos, de quanto que esse indivíduo ingeriu de lactose, se é adicionado com algum, se você ingeriu, por exemplo, leite, né? Alguns indivíduos ingerem leite com pão, uma quantidade pequena de leite com pão, entendeu? Com outro tipo de alimento, ele pode não ter sintomas. Se ele ingeriu leite puro, ele pode ter sintoma. Por quê? Porque os outros alimentos vão retardar o esvaziamento gástrico e a lactose demora mais para chegar, entendeu? Então, isso pode não causar sintoma, né? Existem fatores, por exemplo, quanto que essa pessoa tem de lactase, se ele tem uma lactasia total, uma hipolactasia, de quanto que tem de lactase, depende do trânsito do intestino dessa pessoa, né? Depende se esse paciente já fez cirurgia ou não. Depende também da microbiota intestinal. Tem pacientes, dependendo da microbiota intestinal, ele vai ter mais sintomas. E hoje a gente sabe também que os pacientes que são, por exemplo, que têm sintomas de ansiedade, hipervigilância, eles têm mais sintomas de intolerância à lactose do que pacientes que não têm essas condições, né? Porque hoje a gente sabe do eixo cérebro-intestino. E também depende da sensibilidade visceral. Por isso que pacientes que têm síndrome do intestino irritável, que é uma desordem gastrointestinal funcional, que atualmente a gente chama de desordem do eixo cérebro-intestino, o que que acontece? Esses pacientes têm uma hipersensibilidade, então qualquer produção maior de gases vai dar uma sensação maior, vai ter sintomas mais proeminentes, tá? A gente tem que a intolerância à lactose e desordem gastrointestinais é comum, os artigos mostram uma prevalência mais aumentada nesses indivíduos, tá?
E tem mostrando que, inclusive, que os indivíduos que têm intolerância à lactose, têm intestino irritável, têm uma alteração anatomopatológica, que tem um aumento dos mastócitos, dos linfócitos intraepiteliais, mostrando que esse intestino já é um intestino mais sensível, que a gente chama de intestino permeável, é um intestino que tem uma diferença histológica em relação. Bom, como que a gente diagnostica intolerância à lactose, né? Então, quais são os melhores exames, né? Você pode fazer o teste sérico de tolerância à lactose, que é um exame mais barato, que é amplamente utilizado no Brasil, né? E onde você vai colher uma amostra de jejum, você vai dar uma sobrecarga de lactose, que é 2 gramas por quilo, até no máximo 50 gramas, e depois você vai coletar, né, a glicemia, né, em tempos variados. Então, o paciente vai ficar com o scalp e depois você vai ver. E o que é normal? Você tem um aumento da glicemia. Se o paciente tolera e absorve a lactose, ele vai aumentar a glicemia. Tem algumas fragilidades desse exame, porque podem ter alterações no níveis glicêmico e ele pode dar falso positivo, falso negativo, então eu tenho muitos questionamentos em relação a esse exame. A pesquisa da enzima lactase em biópsias duodenais implicam em quê? Endoscopia, presença, pegar a biópsia, analisar. Existe um teste atualmente que chama Quick Test, que é um teste rápido para você ver, mas implica, é um método invasivo, endoscopia, então acaba sendo esse custo mais caro. E o teste genético, que hoje é disponível no laboratório, qualquer um pode saber se tem persistência, o tipo genético, qual que é o seu genótipo em relação à persistência ou não da lactase, mas ele só vai falar se você é persistente ou não persistente. Ele não vai falar se você é intolerante ou não. Por isso que atualmente o teste de hidrogênio no ar expirado é considerado o melhor teste, né? Que é um teste respiratório para diagnóstico de má absorção e intolerância à lactose, né? Então aqui a gente tem hoje em dia, esse teste de hidrogênio no ar expirado é considerado o teste de escolha para a pesquisa de má absorção e intolerância à lactose, né? Esse teste ele é baseado no seguinte, que a lactose, né, o carboidrato, quando ele é absorvido, não vai sobrar no intestino, né? E ok, agora quando ele não é absorvido, o que vai acontecer? As bactérias do intestino vão degradar esse carboidrato, vão produzir hidrogênio, esse hidrogênio é absorvido pela mucosa intestinal e eliminado pelo pulmão. Então, ele é um teste do sopro, por isso que ele é um teste respiratório, tá? Então, aqui é um estudo, gente, interessante, que é da Rejane Matter, na USP, que é uma super estudiosa, né, sobre a questão da intolerância à lactose e tal. Então, ela comparou o teste genético com o teste respiratório e a concordância foi quase perfeita, tá? Então, o teste respiratório hoje é considerado o principal teste no diagnóstico de intolerância à lactose. E você pode observar se o paciente teve sintomas também. Você vai ver tanto uma absorção como sintomas, tá? Então, aqui é só para mostrar um gráfico de paciente nosso, né? Que ele tomou a lactose, né? E a gente vai fazendo, a gente faz uma medida do jejum e depois de tomar a lactose a cada 15 minutos na primeira hora e depois a cada 30 minutos nas 2 horas subsequentes. E a gente vê que em nenhum momento subiu mais do que 20 ppm do valor basal. Então, é negativo. E às vezes é importante a gente fazer esse teste em pacientes que se auto-intitulam intolerantes à lactose. Às vezes o paciente tem uma desordem gastrointestinal funcional, tem dor abdominal, mas ele acha que não tolera a lactose. Daí a gente faz um teste, esse teste também é feito com 2 gramas por quilo, no máximo 50 gramas, lembrando que 50 gramas
né, equivale a 1 litro de leite. E às vezes, você dá isso para o paciente não tem má absorção, né? E a gente vê que o paciente pode sim receber a lactose, até porque a lactose é considerada um pré-biótico, então ela é importante também, né? Ela tem várias questões hoje em dia que se discute a importância da manutenção da lactose na dieta, né? E aqui é um teste positivo para má absorção. O que que aconteceu? Né, o indivíduo apresentou mais do que 20 ppm de hidrogênio do valor basal, ou seja, sobrou lactose no intestino grosso, né? As bactérias degradaram e produziram hidrogênio, e a gente consegue pegar isso, tá? Aqui também mostrando uma paciente, né, que tinha um adulto de 21 anos que tinha uma doença de Crohn controlada, mas tinha manutenção da dor abdominal. E daí a gente fez o teste de hidrogênio com a lactose e a gente viu que o paciente tinha uma má absorção e intolerância à lactose. Aqui é uma menina de 16 anos, né? E ela começou a ter mudança, tinha tirado a lactose por conta, né, para a mudança do padrão evacuatório, e a gente vê realmente que ela teve um aumento e ela tinha realmente uma má absorção e intolerância à lactose, tá? Como que a gente faz o tratamento da intolerância à lactose? O tratamento é com base numa dieta que geralmente não precisa retirar totalmente a lactose. É claro que existem alguns indivíduos muito sintomáticos, e tem indivíduos que a maioria tolera pequenas quantidades. Os estudos mostram que a maioria dos indivíduos com intolerância à lactose, eles toleram até 12 gramas por dia de lactose. Então, o que equivale 12 gramas a um copo de leite, mais ou menos de 200 ml, né? Principalmente se você dá isso junto com outros alimentos, né? As enzimas a gente vai dar em algumas situações para pacientes que são muito sintomáticos, ou paciente, por exemplo, vou dar um exemplo, uma paciente minha de consultório, quando vai numa festinha, entendeu? Que daí a menina quer comer o brigadeiro, o bolo, daí você pode abrir mão da enzima para também não restringir tanto nessas situações sociais. E a questão do cálcio, quando o paciente não ingere principalmente produtos do leite, né? Os leite derivados são a principal fonte de cálcio, e estudos mostram também que a lactose parece favorecer a absorção do cálcio. Então, tem essa questão também que a gente não pode esquecer. Eu acho bem interessante, isso aqui é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de intolerância à lactose, mas eu acho que vale para adulto também. Primeiro, as regras gerais. Você vai testar a quantidade de leite tolerável. Até aqui está colocado meio copo 2 vezes ao dia. Lembrando que um copo de leite seria as 12 gramas. Associe alimentos ao leite, por exemplo, pão, cereais, porque pode minimizar os sintomas pela diminuição do esvaziamento gástrico. A gente também pode orientar para pacientes os leites que são disponíveis no mercado que tem redução de lactose, né? A gente sabe que existem leites, e agora assim, não só leites como derivados, né, sem lactose, porque é uma forma de manter a ingestão de alimentos lácteos. Principalmente em criança e adolescente, a gente tem que se preocupar com a massa óssea. O que os estudos mostram? Os estudos mostram que crianças e adolescentes, entendeu, que não ingerem uma quantidade suficiente de produtos lácteos, vão ter uma osteopenia, uma chance maior de ter osteopenia, osteoporose e fratura na vida futura. Então, a gente tem que lembrar dessa condição, né? A gente pode estimular a prática de queijo, gente, principalmente quanto mais duro o queijo, menor teor de lactose. Então, os queijos duros, né? Eles têm um teor muito baixo, baixíssimo de lactose. Então, quanto mais amarelo é o queijo e mais duro, menor é o teor de lactose. Outro produto que pode, às vezes, o paciente tolerar são as coalhadas de iogurtes, porque você tem bactérias, principalmente nesses iogurtes que tem bactérias que produzem a beta-galactosidase. Então, já quebra a lactose do produto,
da coalhada ou do iogurte, né? E uma coisa muito importante é você falar o seguinte, que não se trata de uma doença, mas um comportamento genético normal. Sabe, a gente já tem, assim, na nossa prática aqui na universidade, por exemplo, paciente que, assim, eu quero um relatório que minha criança tem intolerância à lactose que eu não posso trabalhar. Então, assim, sabe, não é uma doença, é um comportamento genético normal e você tem que explicar isso para a pessoa não colocar isso numa condição de gravidade, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela com conteúdo de lactose no leite derivados, o leite de vaca tem 3,5 a 4,5 gramas por cento, né? E daí, dependendo, o queijo frescal é o que tem mais, né, em relação ao queijo mussarela, ao queijo prata, né? O Gouda tem um pouco menos, né? E a gente vê aqui que os iogurtes de coalhada eles são mais bem tolerados quando tem a presença de micro-organismos com a beta-galactosidase, tá? As enzimas, né? Quando é que você, né, dá enzima? Lembrando que essa enzima que você dá é uma lactase exógena, que ela é feita a partir de leveduras, tá? Então, ela diminui os sintomas, estudos mostram que elas diminuem os sintomas e diminui também a produção de hidrogênio, né, nesses pacientes, mas elas não hidrolisam toda a lactose. Depende muito da dose da ingestão. Né? A dose de 6.000 unidades de lactase costuma reduzir a produção de hidrogênio após a ingestão de 20 gramas de lactose, mas quando você dá 50 gramas, não reduz. Então, também depende da quantidade de lactose e você vai orientar isso, o seu paciente depende da quantidade que ele vai comer, tá? E o cálcio, lembrando, né, que existem recomendações, né, de ingestão diária nas diferentes faixas etárias, né? Então, quando o indivíduo praticamente não ingere produtos derivados de leite, você tem que complementar o cálcio, não pode esquecer, né? Por exemplo, uma criança maior é 800 miligramas de cálcio por dia e nos adultos 1.300 miligramas por dia de necessidade de cálcio, tá? Bom, gente, obrigada. Era isso que eu queria falar. Essa foto aqui eu tirei no Xingu, né? Em 1993, né? Uma máquina Kodak, essas aqui todas são de internet, mas que é uma população sensacional de conhecer, né? Onde o leite materno não precisa incentivar leite materno, porque as indígenas amamentam assim, livre demanda, assim, são maravilhosos. E lembrando, né, que o leite materno, que é o principal alimento dos bebês, né, que produz uma microbiota maravilhosa, que diminui também a chance de doenças, estimula o sistema imunológico, e a gente sabe que parte disso é por conta também do alto teor de lactose que o leite materno contém. Muito obrigada.